E não foi o que o Pança fez nesse caso, né? Já que ele não vai ser pontuado. Exatamente. Trapaceiro. Eu sou o Evandro Xoxinho, @minxoxinho no Instagram, estou aqui com o Sbole, @Sbole no Instagram, e temos, claro, o nosso perfil oficial e não verificado, que é o @mais uma semana. E hoje vamos comentar sobre os eventos do dia 15 de novembro de 2025 até o dia 20 de novembro de 2025. Nessa semana, Cloudflare diz que resolveu falha global que afetou o X, ChatGPT e outras plataformas. LeBron James estreia na temporada, quebra recordes e Lakers vencem o Jazz. Trump retira a tarifa adicional de 40% sobre produtos brasileiros como carne, café e frutas. E aí, Sbole, mais uma semana? Mais uma semana, Xoxinho, uma semana aí de descanso, né? Um pouquinho aí para alguns. Um tantão a mais para outros, de trabalhos mais light, de jogatinas, né? Jogatinas de joguinhos, jogatinas de jogos de esportes, aí, né? Jogos físicos no mundo real, de filmes, pouca academia, de viagens e de gato tendo toba espremido. Então, a gente vai ter algumas coisas para comentar por aqui. Muito bem, cara. Então não vamos nem perder tempo. Fala pra mim o que aconteceu de bom, de ruim ou o que deixou de acontecer na sua semana. Opa, bora lá então. Cara, minha semana aí Pô, eu tentei escrever aqui que são várias pequenas coisinhas. Vamos ver se eu vou lembrar de tudo. Então, começando aqui do fim de semana, né? A Gabi, ela tinha ido trabalhar, né? Um evento da prefeitura, que eu acho que eu mencionei, né, no episódio passado. Foi no sábado e no domingo. Acho que 3 horas no sábado, 3 horas no domingo. E isso daí acabou ajudando ela a sair mais cedo, né? Na quarta-feira e ter um feriado ainda maior, né, para ela acabar indo para Beltrão, né? Então ela foi na quarta, trabalhou até às 11, meio-dia e pouco tinha ônibus para Beltrão, ela pegou esse ônibus e partiu para lá. E aí, então, bom, eu avancei um pouco no tempo e agora voltando ali no fim de semana, depois que ela terminou, né, de trabalhar no domingo, a gente acabou ou foi no sábado? Bom, um dos dois aí, a gente acabou indo assistir o Agente Secreto, né, filme do Wagner Moura, e foi bem bacana, bem legal, assim, tá, um filme indicado aí, o novo indicado brasileiro aí nas premiações, né, do cinema mundial, e gostamos bastante, não é sessão mais, né, mas fica aí uma dica aí meio por baixo dos panos. Daí, no domingo, ainda a gente começou a assistir uma nova coisa aí na TV, porque o Masterchef acabou, né? Tem só de celebridade, mas ninguém se importa, né? Então a gente simplesmente tá ignorando a existência desse. E a gente começou a assistir Survivor, né? O No Limite original, que eu lembrei que a Laurinha Lero, ela é fascinada, né, pelo Survivor, já assistiu todas as temporadas, faz ranking das melhores temporadas, tem uma curadoria muito especial. E aí eu fui dar uma revirada aí na internet e ver que temporadas ela acaba recomendando, porque tem 40, ela vai pedrada de temporadas. Daí eu peguei uma que ela recomendou como uma das melhores, é a 18ª, que por sinal se passa no Brasil, em Tocantins. E aí começamos a ver e estamos gostando, né? Vimos 2 episódios até agora. Aí tá, durante a semana, aulas num ritmo ainda mais light, né, do que eu tenho relatado, porque segunda e terça eu deixei atividade pro pessoal lá de shoppingzinho, eu não fui. E na quarta-feira era revisão, né, de uma matéria que vai ter prova na próxima semana. Então, né, não tinha muita coisa para preparar, assim, de conteúdo. Era basicamente eu revisar as coisas que eu já tinha explicado para dar um geralzão, né, na quarta-feira. A academia eu fui uma vez só, né, e essa única vez foi hoje, por sinal, um pouco mais cedo que eu aqui em Maringá, né, eu vim para Maringá, já contando outra coisa aí do relato, vim para Maringá. E aqui no prédio dos meus pais tem, né, a academia, né, aqui no prédio. E daí eu, né, improvisei uns exercícios ali com peso livre. E é isso, né? Pelo menos alguma coisinha deu pra fazer. E como eu mencionei, vim pra Maringá, fui na TIM, né, que era uma coisa que eu tinha que vir fazer aqui, né, pessoalmente, mas eu vou falar mais a respeito disso depois, que minha reflexão vai partir disso. E eu tô lendo O Chamado de Cthulhu e Outros Contos do Lovecraft, né, tô aí começando, acho que eu li um conto só, e talvez semana que vem eu já termine mais esse pra conta. E o último ponto, né, que eu tinha esquecido de falar, na terça-feira eu levei a pamonha no veterinário,
porque a gente tava achando que nossa gata tava com defeito, né? Ela tava fedendo demais, e daí a gente não sabia o que era e tal. Demos uma pesquisada na internet, poderia ser uma glândula e tal, que tá no boga, né, da gata. Essa glândula ali poderia estar infeccionada, e aí isso que daí tava causando cheiro, e a gente levou no veterinário e de fato era esse negócio que tava acontecendo, né? Era a glândula infeccionada, e aí o cara pegou e espremeu, tal como se espreme uma espinha, né, que dá aquele esguicho de pus. Foi isso daí, ele espremeu, resumidamente aí, ou espremeu o boga da nossa gata. Aí, não contente, né, são 2 glândulas, uma em cada lado do boga. Então ele espremeu de um lado e depois teve que espremer do outro também, e aí agora estamos medicando a gata e torcendo para ela parar de feder e, né, parar que eu tratar o defeito dessa nossa gata. E aí, acho que é só, né? Acho que não tem mais o que relatar, pelo que eu olhei aqui no meu relato, acho que eu cobri todos os pontos. E agora é a deixa pra Evandro Xoxin contar pra gente de como foi sua semana, por gentileza. Muito bem, vamos lá. Cara, minha semana começando do final de semana, né? Após gravação eu fui jogar um voleizinho ali às 10 da manhã. Joguei das 10 até o meio-dia, né? Bem divertido. Posteriormente a isso, eu voltei pra casa, tomei um banho, coloquei meu calção de banho e junto com a Tati a gente foi no churrasco da turma, né? É o último churrasco da minha turma, porque, né, é o nosso último ano, direi nosso último mês. Então a gente foi comemorar lá, celebrar e tal, ver qual é que é e tal, né? Eu ganhei o torneio lá do vôlei, então meu ingresso tinha sido grátis, enfim. E aí fomos jogar, fomos lá, comemos, estava bem gostoso, a gente almoçou legal, churrasquinho e tal. E posteriormente isso a gente jogou um vôlei, a gente jogou truco, né? Eu e a Tati, e depois a gente jogou um vôleizinho na piscina, assim, que tava bem divertido e tal. Foi bem legal, a gente ficou até umas 5 e pouco. Assim que deu o horário a gente saiu, foi até o... Onde que a gente foi? A gente foi até uma Cacau Show, porque a gente ia comprar um presente pro meu avô, porque a gente tinha o aniversário dele na sequência, né? A Cacau Show tava fechada, daí a gente pegou, então vamos lá no mercado. Aí a gente foi no mercado, a gente achou uma Cacau Show dentro do mercado que tava aberta. A gente comprou daí o presente pra ele. Retornamos pra casa, tomamos banho, tiramos um cochilinho, nos arrumamos e fomos pro aniversário do meu avô, que foi numa pizzaria. Aí foi rodízio, né? Então toramos o pau lá de comer de novo. Voltamos pra casa, dormimos. E aí no domingo a gente saiu só pra almoçar com o meu sogro, né? Ele tinha comprado uma carne de costela e tal, uma maionese. A gente almoçou, bem gostoso. E posteriormente isso a gente retornou pra casa e ficou assistindo TV. A gente assistiu a segunda temporada de Squid Game The Challenge, né? Ou Round 6, O Desafio. A segunda temporada foi lançada faz algumas semanas, né? E o último episódio saiu inclusive essa semana, na terça-feira à noite. Terça-feira às 11 da noite, a gente assistiu já na quarta, né? Ontem, ante a gravação disso aqui, desse dia. Então, foi bem legal. Essa semana eu tive provas, 4 provas, inclusive 2 no mesmo dia. Foi uma semana assim que eu tava meio triste, meio cansado, meio cabisbaixo e tal. Porém, aconteceram algumas coisas, dentre as quais eu acho que o que vale relatar é que eu voltei a ter um pouco mais de empolgação com Pokémon. Então, voltei a jogar o TCG um pouco mais firme, estudando um pouco mais, né? Eu já fiz as provas, estou esperando o resultado, né? Tá pendente ainda a avaliação das minhas provas para tirar uma certificação acima da qual eu já tenho. E aí até eu vou falar sobre isso na reflexão, porque teve um momento que eu tava um pouco mais ativo, conversando no grupo ali de WhatsApp, né? Que tem alguns grupos de Pokémon. E aí eu vou falar sobre isso na minha reflexão, porque no momento a minha semana curta se encerra dessa forma. Então eu passo a bola para que você, amigo Sbole, faça a sua reflexão. Opa, bora lá então. Cara, minha reflexão aí, como eu mencionei, ela vem do fato de eu ter ido ali na loja da TIM, né, pra resolver aquele probleminha que eu tinha que transferir a titularidade do meu número, né, meu número que eu já tenho há mais de 20 anos, e aí então, né, tava precisando fazer isso e tinham me instruído que tinha que ser feito pessoalmente, né, meu pai, que era o atual titular da linha, e eu, né, os dois no mesmo lugar, não sei o que lá. Então beleza, fomos lá e cheguei, né, explicar um negócio ali pra atendente, por sinal atendimento péssimo. Aí chegamos lá, falamos com a atendente,
ela pediu, né, meus dados, um documento, não sei o que lá, tal, e não pediu nada do meu pai, nem dirigiu a palavra a ele, e eu perguntei, pô, né, tinham pedido pra vir os dois, não tem nada, não tem que pedir nada dele, nenhum documento, nenhuma verificação biométrica, coisa nesse sentido. Ela falou, não, é só isso, né, como é pré-pago, era assim. Eu porra, filha da mãe, a gente tinha perguntado, a gente tinha explicado tudo, como é que tinha que ser feito, no nosso caso, era assim, assado, e falaram que tinha que ser feito pessoalmente. Então, pois é, mas cada caso é um caso, assim, e no pré-pago, às vezes dá pra fazer desse jeito. Meio que desgraça. Aí eu perguntei, pô, mas tem um número de protocolo, depois pra eu acompanhar, né, se deu certo, né, a mudança. Ela falou, não tem e talvez nem dê certo, né, porque é pré-pago, né, às vezes dá certo, às vezes não dá. Deu caralho, velho, mulher vai tomar no cu. É meio que um confia, tá ligado? Talvez dê, talvez não dê, e daí eu saí da loja já... puto, né? Eu fiz o que tinha que fazer ali e fui lá pra resolver um problema e saí estressado. Então eu falei, quer saber também? Se não der certo, foda-se, eu abandono esse chip, esse número antigo aí, que ninguém se importa também, ninguém vai ligar, ninguém me liga. Eu falo com as mesmas, sei lá, 5, 6 pessoas só e não vai ser um grande trauma se eu perder esse número. Sei lá, seria porque é o número que eu tenho decorado, né? Mas, também tanto faz. Se a pessoa quiser falar comigo, liga usa o WhatsApp, eu passo ali, posto um story com o meu número e é isso, né? Se alguém aplicar golpe, tá tudo bem. E se alguém aplicar golpe e que a pessoa cair no golpe, bem feito também, porque se a pessoa me conhece, ela deveria saber que eu jamais pediria pra ela me mandar um dinheiro desse jeito assim. Então é meio que isso, e eu simplesmente fiquei com essa sensação de desapegar. De aceitar que, quer saber, se não der certo, tá bom, se der certo, bem, se não der certo, bem também, e é isso. A gente tem que aceitar que a vida às vezes vai ter dessas e chega, não quero me estressar mais com esse negócio não. Vim aqui pra fazer isso e recebi a informação de que não precisava ter vindo e que talvez não adiante de nada e que talvez não dê certo. Então é isso, aceitei e deixa pro universo resolver se vai dar certo ou não. Achei que você ia falar, então vai tomar no cu desse caralho. Eu tava esperando um... Por isso que tô caindo fora dessa merda. Muito bem. Cara, não sei de complemento, o que eu posso adicionar, cara? Eu sei que as questões de telefonia são um saco inacreditável. E eu acho que não é à toa que por muito tempo existiu um estigma contra elas, né? Tipo assim, é difícil cancelar o plano. Cara, e é impressionante o quanto, apesar de anos disso, esse estigma, na verdade, não é um estigma, é uma realidade, né? Porque eu também fui cancelar a Claro dos meus pais, liguei, cancelei, tal, show. Aí no outro mês veio fatura, daí eu falei, que porra é essa? Daí liguei lá, falou, não, a gente vai verificar, beleza. Aí anotei o número do protocolo dessa vez, né? Aí, na verdade, eu tinha anotado o outro, eu só tinha perdido ele. Tinha colocado num papel ali, mas como tinha passado um mês, falei, resolveu, né? Então, beleza. E aí outras coisas do trabalho ficaram por cima e eu acho que eu acabei jogando fora. E aí no outro mês, de novo a cobrança ainda, 2 cobranças atrasadas, né? Daí eu liguei pra ouvidoria direto, falei, cara, não quero nem falar com esses arrombados mais, né? Aí liguei na ouvidoria, e aí a ouvidoria meio que resolveu, assim. Não resolveu nem por completo ainda a parada, porque daí eu tive que ligar de novo ainda pra resolver, porque não tinham... porque tinha que dividir a fatura em 3, aí tinha que pagar 3 boletos diferentes, enfim, foi um caos do caramba, mas assim, é impressionante, né, porque antes já era um parto, e daí quando eu consegui cancelar de primeira, que na verdade não era de primeira, né, eu fiquei até surpreso, falei, nossa, caralho, como evoluiu, né, e tal, então de fato, realmente as empresas estão melhorando, né, melhorando de coerrola, né? Só dali pra pior, assim, ao ponto de ter que ligar pra ouvidoria resolver, e quase que não resolve ainda, né? Então tem mais isso tudo ainda, pra piorar a situação. Uhum. É o famoso privatiza que melhora, né? Ixi, definitivamente, com certeza. Nossa, se tem uma coisa que faz bem é privatizar. Agora com esse papo bem, né, bem liberal das ideias, né? A gente vai pra próxima reflexão aqui pra ver se tem alguma coisa um pouquinho mais alto astral no programa. Vamos lá, cara, que é a minha, né? Imagino que seja, okay, né? Só pra confirmar, vai que, né, tem uma segunda reflexão que você vai tirar da cartola. Vamos lá, cara, minha reflexão então vai ser sobre a questão do Pokémon, como eu tava falando. Eu tava me comunicando com o pessoal ali nos grupos de WhatsApp, e aí fizeram uma pergunta sobre regras, né, e aí eu fui respondendo, assim, né, na verdade fizeram várias perguntas de regra, assim, do tipo, eu não sabia que tal coisa, e eu tipo assim, putz, cara, então é assim, e aí...
E já vou falar um preconceito, assim, né? Tem um desses jogadores que ele fez a prova para professor. Ele passou em uma, né? Ainda faltam 3, mas assim... Eu já fico meio preocupado das ideias, sabe? Porque, cara, assim, meio que você não é muito bom, sabe? O cara começou a jogar agora e tal. E aí umas mecânicas básicas, tipo, essa dúvida que ele teve foi uma dúvida muito básica, assim. Qualquer jogador que tá no nível pelo menos competitivo já sabe. Não acho que não precisa nem estar no competitivo, assim. Qualquer jogador com um pouco de tempo de jogo, assim, já... sabe facilmente que, tipo, não pode fazer isso, ou pode fazer isso, enfim. E aí, eu não tenho nada contra a pessoa não saber, né? Tipo assim, beleza, tudo bem, não tem problema você não saber. A minha preocupação é com a questão desse cara estar querendo ser juiz, entendeu? Tipo assim, é uma regra muito básica, nem isso você sabe. Como assim você quer ser juiz, sabe? Tipo, me dá a sensação de tipo, cara, calma, sabe? Calma, quero ser professor. Por quê? E aí a gente começou a falar meio que sobre isso, né? Tipo, beleza, e aí, quer ser professor por quê? Cara? E aí, né? Aí o pessoal começou a fazer mais questionamentos, né? Falando, tá, mas o que ganha e tal? Daí, acho que ganha uma carta promo de vez em nunca e tal. Eu falei, olha, não, gente, na verdade sim. Você tem a Pokémon Store, que dependendo do que tem disponível, você pode solicitar alguns prêmios conforme você vai organizando o torneio. Não é só porque você é um professor que você vai acumulando pontos. Você tem que, né, arbitrar, tá participando de uma Pokéliga, para daí você somar os pontos e aí trocar por produtos na loja. Demora, não é fácil. E aí, né, e eu tava falando, porque na verdade o fato de ser um professor Pokémon é muito mais relacionado a um trabalho voluntário do que propriamente um freela, sabe? Os ganhos são muito mais voltados, eu até levei isso pra análise hoje, falei assim, nossa, me parece uma frase que eu olho assim tão inocente, tão bobinho assim, mas que reflete muito o que é a realidade pra mim, sabe? Que é essa vida do Pokémon, do tipo assim, cara, você não faz isso pra ganhar alguma coisa, você não faz isso pra ganhar status, você não faz isso pra ganhar... dinheiro, para ganhar carta, para ganhar renome, alguma coisa nesse sentido. Você faz isso simplesmente porque você ama o jogo e você quer que as outras pessoas que também amam Pokémon, elas tenham um espaço seguro para compartilhar suas ideias, para poder jogar com segurança, para poder, sabe, simplesmente compartilhar esse hobby que todo mundo tem em comum, sabe? E eu acho que essa é a parada do que eu sinto sendo professor, né? Professor Pokémon, no caso. E aí foi isso que eu levei até pra análise, e é isso que eu trago como reflexão, assim, de que alguns trabalhos, né, eles não necessitam que a gente ganhe o dinheiro, né? É muito mais sobre o prazer de ajudar, o prazer de ver a comunidade, o prazer de simplesmente ser uma coisa que você gosta, né? Quando eu fiz a prova, tinha umas questões abertas nesse sentido, né? De que, tá, mas o que você fez? Aí, qual que foi seu maior desafio na liga? Conta uma história de que você ajudou alguém e tal, lá, lá. E eu sempre, no caso, nessas respostas que eu enviei, né? Elas foram muito nesse aspecto de, tipo assim, cara, não é nem que eu fui lá e ajudei, sabe? Mas é como se eu emanasse essa paixão e as pessoas que vêm e aprendem sobre isso, entendeu? Não é que eu tô ensinando, é que eu só tô falando e daí depende dos outros quererem aprender. E foi muito isso da galera que tá até hoje. Tem 4 jogadores lá que são dessa época antiga, que eu lembro até hoje, que um deles falou pra mim, cara, é que assim, você falava com tanta paixão do Pokémon, assim, com tanto gosto, que cara, não tinha como não jogar, entendeu? E eu falava assim, cara, assim, que bom que serviu pra você, não serve pra todo mundo, né? Mas assim, é de fato uma paixão que eu tenho. Eu acho que se for pensar alguma coisa que mais marcou a minha vida, assim, em questão da cultura pop, definitivamente foi o Pokémon, sabe? Eu joguei todos os jogos, eu joguei o competitivo do TCG, eu fui professor Pokémon, eu conheci indiretamente, né, o Imakuni, que é um personagem do Japão. Eu conheci um juiz mexicano que fez um intermédio. Eu escrevi coisas pro blog da Copaga, eu escrevi um conto, eu escrevi matérias, sabe? Eu fui bonificado com caixas, com cartas. Então, assim, cara, é uma parada que sempre teve muito vivo em mim, sabe? E que continua. Então, assim, é isso. Temos que pegar Pokémon. Saquei. E como complemento, só queria dizer que eu tô num conto, não tô? Num conto que você escreveu, não é esse daí que você colocou o Chuco, o Renatinho, ou eu? Não sei dizer, cara, não lembro. Porque eu lembro vagamente que você fez uns contos lá que você colocava como personagens, eu acho. E tava a gente lá, do finado Iniciativa Cast. Se pá pode ser. Eu tenho que procurar eles aqui. É que eu acho que eu coloquei os primeiros nomes daí.
Mas eu acho que sim, porque eu lembro que tinha personagens que eu não sabia qual nome dar. E aí eu acho que era... E eu sempre tive esse costume de pegar as pessoas que são próximas a mim e homenagear de alguma forma. Pois é, então mesmo eu não jogando, eu estou eternizado de alguma forma aí nos mundos do Pokémon. Definitivamente. E é isso, esse é meu complemento. Então fechou. Bora pra sessão mais, então? Bora, sessão mais. Bora lá, sessão mais. Teremos que ir de mais uma indicação ou de mais um feedback? Cara, hoje especificamente a gente vai de feedback, porque a gente recebeu um feedback referente ao último episódio e ele foi enviado como um comentário na nossa rede de comentários do tocador de músicas e podcasts por aí. Eu posso fazer a leitura? Por favor. Ok, então é um comentário enviado aqui no episódio 353, conhecido como o nosso último episódio. Foi enviado pelo Everton Emanuel Matos, o famoso Pança. E o feedback diz o seguinte. Deixa eu só agora carregar de novo, porque entrei numa outra página e ficou cortado. Deixa eu voltar aqui. Pinhão abrindo episódio, ficou muito bom. Esse livro é muito chato mesmo. Me fez lembrar uma professora de literatura do terceirão que obrigava a gente a ler sobre tortura psicológica que afastava mais da metade da turma das aulas. Agora uma curiosidade que eu tenho. Qual ou quais os livros preferidos de vocês? E aí, essa é a dúvida que Everton Pança tem aí. Primeiro, ele concorda que o livro Memórias da Justiça é chato, e aí ele aproveita e faz esse adendo aí de uma dúvida. Você tem indicações de... Olha que trapaceiro, né? É um momento de feedback que, na verdade, está pedindo indicação. Então, eu não vou te dar ponto, pô. Fica esperto aí. Então, Xoxin, você tem indicações de livro? Cara, Bom, eu acho que um dos meus livros favoritos, assim, que eu li, pra mim é muito superior a muita coisa, assim, que eu já li e que é parte de uma trilogia que nunca se findou até o momento, né, em 2025, até agora nada de findar a trilogia, é As Crônicas do Matador de Rei, né, o primeiro volume que é O Nome do Vento e o segundo volume que é O Temor do Sábio. É um livro de fantasia, da qual, cara, eu gosto muito, assim, eu lembro, são livros grandes, né, não são livros curtos. Eu lembro que eu li eles e cara, assim, eu devorei esses livros muito rapidamente, foram lindos e magníficos. Me fizeram abrir os olhos para certas coisas, e principalmente sobre essa questão do nome, assim, o que o nome carrega, etc. Mas enfim, daí eu não vou dar nem muito spoiler. E daí, só para concluir, claro, o meu livro clássico favorito, né, da brasileiro, que eu não tenho como deixar de citar, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, cara? É um livro que eu sou completamente apaixonado. Desde que eu li no ensino médio, assim, eu fiquei embasbacado com o fato de um autor começar o livro narrando sobre a morte do próprio personagem, e aí toda a história, depois veio o filme, eu assisti, e é uma das minhas obras, assim, favoritas da vida. Pode crer. Eu vou fazer duas indicações, uma de não ficção e uma de ficção. Então, meu livro de não ficção preferido é o livro Criando Magia. Se não me engano, o subtítulo dele é 10 Estratégias de Liderança Desenvolvidas ao Longo de uma Vida de Trabalho na Disney, do autor Lee Cockerell. Ele é basicamente um compêndio ali, um compilado de experiências que o Lee Cockerell teve aí, que ele foi vice-presidente de operações da Disney, e daí ele, né, vai registrando ali toda a trajetória dele. Aí eu tinha esse livro físico aqui e eu dei de presente pro Igor Chuco, né, nosso ex-colega aí de mestrado, e aí, né, não sei se um dia ele chegou a ler e tal, mas o livro acabou indo para as mãos dele de presente. E como um livro de ficção, cara, pô, eu não sei, faz tempo que eu não paro pra pensar sobre tudo que é livro que eu já li, mas pegando um livro recente, né, dessa minha volta à leitura aí, que eu li ano passado, que foi até motivo de reflexão aqui, é o livro Rose Madder, né, do Stephen King. Então, me pegou, assim, já nas primeiras páginas, já me pegou e eu fiquei maravilhado. Fiquei pensando, porra, por que eu deixei de ler esse livro? Demorei tanto para ler e me fisgou, assim, eu li rapidão. Então, fica aí a indicação de alguns livros aí pro amigo ouvinte. Muito bem, agora então a gente vai para os recadinhos finais? Bora pros recadinhos. Então, bora lá. Se quiser mandar um feedback
que não foi o que o Pança fez nesse caso, né? Já que ele não vai ser pontuado. Exatamente. Trapaceiro. Você pode mandar um e-mail no e-maildasemana@gmail.com, repetindo, e-maildasemana@gmail.com. Caso queira mandar aquela mensagem um pouquinho mais pessoal, você pode mandar nos nossos Instagrams. Você tem o meu, que é @minxoxin, é o meu mesmo, ou você tem o dele, que é @sbole. Se você não sabe pra qual dos dois mandar, você pode colocar na roleta russa dos podcasts e mandar nosso perfil oficial e não verificado, que é o @mais uma semana. Ou ainda, se você quiser mandar uma mensagem um pouquinho mais rápida, mais tranquila ali, você já tá com o Spotify aberto, você tem a seção de comentários do episódio. Então você pode escrever um comentário que a gente vai dar um jeito de ler ele aqui no nosso programinha. Isso aí. E a gente também sempre pede para as pessoas seguirem nosso perfil no Instagram, porque assim a gente tem acesso aos analytics, né? Aos insights que o Mark Zuckerberg conta pra gente de quem são as pessoas por trás dos números. Se são mais homens, são mais mulheres, a faixa etária, a região do país ou do mundo que a pessoa está ouvindo a gente. Isso é legal. A gente acaba conhecendo um pouco mais das pessoas, né, que conhecem um pouco mais da gente a cada semana. E aí também pedimos, amigo ouvinte, se estiver gostando tanto assim do nosso programa, cogita daquela famosa piramidada. Espalha a palavra do Mais Uma Semana. Escolhe o episódio que você gostou, pode ser esse episódio aqui, pode ser outro episódio, pode ser um combinado de episódios. Você pega e manda para alguma outra pessoa. Alguém que não conhece podcast em geral, ou alguém que não conhece a proposta do nosso podcast em específico. Talvez a pessoa acabe gostando que a gente fale por aqui e talvez ainda mais, ela goste tanto que aí ela manda um feedback pra cá. E uma vez que ela manda um feedback pra cá, ela acaba pontuando no ranking 2025, mais uma semana de feedbacks que não tem atualização hoje, porque, né, não teve feedback, foi uma maracutaia aí do Pança, então penalizado aí de não pontuar. Ainda que eu tô sendo bonzinho, poderia descontar ponto, mas eu tô alegre aí, de alguma forma eu decidi que vai passar só na advertência. E é isso então, Vatichin, você tem nosso grande, maravilhoso tchau, tchau agora, é isso? Assim, não acho que ele está em risco de não ser o ganhador da temporada, mas... Não, a gente poderia descontar uns pontos só pro príncipe nigeriano dar aquela ameaçada. Falando nisso, peraí, antes de você dar o tchau, tchau, deixa eu só confirmar se tem spam, porque daí, meu amigo, aí o príncipe nigeriano volta pro jogo. Deixa... Não tem, então passa por isso, a gente só dá o tchau agora. Então é isso, valeu, tchau, tchau. Falou, tchau, tchau. Adeus. Não, era tchau, tchau. Esqueci o que eu faço, me perdi aqui. É isso, falou.